lindo. Ô Edson, e nessa época, como é que estava a droga na tua vida? Em que fase você estava na droga, nessa época, nesses 3 anos de namoro aí? Estava lá em cima, né? Você usava droga mesmo? Usava. Escondido dela. Ela não sabia. Começou escondido. Começou a gerar cocaína, né? Não existia naquela época cocaína. Existia a droga injetável que se chamava-se... Você já falou, né? Então, era outro tipo de droga. Depois voltou a cocaína. Aí eu comecei a usar a própria cocaína, né? E você não desconfiava disso mais? Não, é assim, havia o uso do álcool, a droga. Eu sabia, mas não sabia a proporção, né? E a situação piorou após o casamento, porque você começa a conviver com a pessoa. Casaram em que ano? 1984, 22 de junho de 84. No ano que eu comecei a namorar minha esposa. Olha que bênção. E assim, o Edson tinha um emprego até muito bom. Assim, compramos a nossa casa, nosso apartamento. Mas assim, materialmente nós tínhamos tudo dentro de casa, graças a Deus. Mas assim, aí você aprende a conviver com a pessoa. Aí você começa no dia a dia a descobrir coisas que até então você acha que tem controle de uma situação, que você sozinha é capaz de reverter aquele quadro. E aí até você aprender que você é dependente de Jesus, que só Ele é o Deus do impossível, a gente apanha muito. Você não sabia da intensidade, mas você agora começou a perceber aí você a intensidade da drogadição. Você saber é uma coisa, você conviver, e como você colocou, a intensidade, aí, o que fazer? E o que você fez? Dei muitas cabeçadas. Eu deixei para procurar Jesus por último. Eu busquei tudo, deixei Jesus por último. Então, eu tentava resolver do meu jeito. Edson, às vezes, saía para trabalhar, não voltava. Eu ia atrás dele. Às vezes, ele ficava 3 dias fora de casa. Eu procurava ele em hospitais, em todos os lugares que eu podia, os lugares que ele frequentava. Entendeu? E aí, você vai vendo a gravidade da situação. E o que eu procurei? Procurei o lado do espiritismo. Fui em cartomante, fui em pai de santo. Eu cheguei, quando você está no fundo do poço, né, você não tem mais o que fazer. Eu me lembro até hoje que eu ia com uma amiga minha, que o marido dela que trabalhava no mesmo ramo que o Edson, e tinha essa dificuldade, tinha o problema das drogas. Nós procuramos tudo. Nós íamos num pai de santo homossexual. A humilhação, hoje eu entendo a humilhação que eu passei. Você tinha que se reverenciar àquela criatura, né? E não ao Criador. Ao Criador. O que na tua cabeça passava nessa época? Para a gente tentar entender o que acontece hoje na vida de muitas pessoas. Hoje o homem, ele é o homem do mundo. Ele acha que tem que ter a mulher em casa para ele. Era o pensamento esse. E lá fora, eu sou homem. Então eu podia fazer aquilo que ela não. Que é mulher, ela tem que ficar dentro de casa. Era o pensamento. Então, eu podia ter uma amante, 2 amantes, 3 amantes, podia sair e fazer aquilo que eu queria. Aquilo que a carne, que eu sentia na carne, eu teria que fazer. Então, eu sou homem, eu vou para a rua e ela fica tomando conta da minha casa. Esse era o pensamento. Né? Com aquele povo que você anda no mundo, é esse pensamento. E você sentia amor pela Márcia? Você sentia que você a amava? Não, eu sentia. Mesmo amando, tudo isso, mesmo gostando, mas eu tinha uma fraqueza. Eu tinha uma fraqueza muito grande na carne, né? Tem uma fraqueza muito grande. O pecado meu que habitava em mim era terrível. Então aquele superava, ele derrotava o amor que eu tinha por ela, né? Era muito forte. A droga ela te cega, né? Ela te cega de uma maneira que você quer correr para o outro lado. Você não quer voltar para casa. Eu ficava, como ela falou, eu ficava 2, 3 dias, ficava em hotéis, né? Ela procurava eu em hospitais, polícia, Santa Casa, para todo lado. E não me achava. Me achava. Isso durou quanto tempo? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Então foi um martírio de 6 anos. Eu coloco que foi um calvário. Calvário. Foi um calvário. Realmente. Mas tinha uma coisa assim,
que quando ele estava nele, porque o Edson, assim, ele é uma pessoa boa de coração. Ele tem o jeito dele assim, impulsivo, mas você faz até dele gato e sapato, se você souber levar. Eu brinco com ele. E ele pedia ajuda. Ele pedia que eu não o abandonasse. E eu também, o amor que eu sinto por ele, e quando ele fazia esses pedidos, né, era o que me fazia segurar. E eu tinha, sem eu saber, eu tinha uma missão. E essa missão era trazê-lo para Jesus. Márcia, quando é que a coisa realmente começou a mudar na vida do Edson? Quando ele sentiu a necessidade de querer mudar, porque o querer é importante, né? Muito importante. Ele pediu para mim o que eu fazia. Eu cheguei a trancar ele algumas vezes em casa. Teve um determinado dia que ele chegou para mim e falou assim: olha, você vai trabalhar e me deixa trancado. Ele pediu para você trancá-lo. Ele pediu para ficar trancado. Ou seja, ele estava querendo se recuperar. Então, é o querer que é importante, que é quando você se decide a tomar uma decisão para mudar uma situação. E aí eu até fiquei espantada, porque o que antes gerava conflitos, agora partiu dele a iniciativa. Eu tinha que trabalhar, eu trabalhava o dia inteiro. Falei, tá bom. Trabalhei aquela semana sossegada, né? Aí eu chegava em casa, ele fazia o almoço, ele estava com o almoço pronto. Eu almoçava, saía para trabalhar, voltava, ele estava lá. Ele começou a viver momentos de oração. Inclusive, depois dessa tomada de decisão dele, ele, todo dia de manhã, a Nossa Senhora puxava o pé dele e ele começou a ter uma vida de oração. Pode falar. Deixa eu colocar essa parte. Foi uma segunda-feira, eu fui para o grupo de oração com ela, e aquele meu coração bateu forte, eu estive lá no grupo de oração, aí à noite eu falei, Márcia, amanhã quero que você me tranque. Eu não quero sair de casa. Eu quero conhecer esse Deus aí que todo mundo fala dele. Eu peguei e coloquei Deus na parede. Peguei a palavra, sim, não conhecia a palavra, peguei a Bíblia, né? Essa aqui é Deus que fala mesmo. Se tu fala mesmo, mostra para mim. Eu não consigo te escutar. E aquela meu querer, aquela minha vontade de sair daquela situação que eu estava, e eu peguei a palavra de Deus. Ela foi embora trabalhar, e ela me trancou na terça-feira de manhã. Primeiro de manhã, 5 horas da manhã, parece que alguém puxava o meu dedão. E eu olhava para ela assim, minha mulher está puxando meu dedão, e ela roncando, né? Ela dormindo. Ela estava tranquila dormindo, e aquele puxão, eu levantei e fui para a sala. Aí eu vi na sala assim, tinha um papelzinho e o terço. Aí eu falei assim, caramba, eu estou sentindo no meu coração que eu tenho que rezar esse terço. Como é que reza isso? Aí peguei o papelzinho ali do terço, orei o terço, sentei, aí eu não conseguia orar o terço. Deitei e não conseguia orar o terço. Ficava em pé, não conseguia orar o terço. Falei, pô, como é que a senhora quer que eu reze o terço? Aí sentindo no meu coração, falava assim, palpitava no meu coração, de joelho. Aí eu, tá bom, de joelho. Aí de joelho eu rezei o rosário, naquele primeiro dia, na terça-feira. Aí quando ela levantou, já estava o café pronto, aí eu falei para ela, agora tu me tranca. E quando ela saiu, e aí eu coloquei o Senhor na parede, né? Aí, tá bom, aí abri a palavra novinha, a Bíblia novinha, abri a palavra assim, quando abri a palavra assim, caiu lá, Romanos 7,14. A morte do homem velho e vida em espírito. E ali começou minha vida, 7,14. Tudo aquilo que eu fazia, né? Eu não queria fazer. Era o pecado que habitava em mim, era o mal que estava comigo, que fazia eu forçar a fazer aquele pecado, as drogas, né? Tudo aquilo que eu fazia, a maltratação com a minha família, minha esposa, com todos aqueles ao meu redor, né? E aquilo começou. Aí eu vi o Espírito da vida, lá no 8 estava escrito Espírito da vida. Pô, aí começou aquele palpitar no meu coração, aí comecei, todo dia a mesma coisa. E de Romanos para lá comecei até o final das cartas. Eu comecei terça, quarta, quinta, sexta. Quando chegou na sexta-feira, eu falei assim, Márcia, hoje você não tranca a porta, que eu vou na missa dos doentes, 4 horas da tarde na São Benedito.
Ela ficou meio assim em cima do muro, né? E nesse intervalo do dia que eu ficava trancado, as campainhas tocavam. Falei assim, desce aí, Edson, tem aqui, manda boa, vem, vamos embora, desce. Falei, não dá, não posso ir. Bom que eu estava trancado. Foi bom que eu pedi para ela me trancar. E quando eu chego na sexta-feira, eu saí e falei, vou para a missa. Saí, foi uma missa de cura. Eu não tinha primeira Eucaristia, eu não tinha crisma, não tinha nada. Não tinha nada no coração. Você vai ter um encontro pessoal com Jesus. E naquela sexta-feira, às 4h, foi um momento do encontro pessoal com o Senhor. Na consagração, que hoje é a consagração, que eu não entendia nada, ou era o Monsenhor Nelson, falecido, está na glória de Deus hoje, e no momento que ele tinha, aquele momento que o padre levantava a Eucaristia, ele ia para o lado direito, para o meio e para o lado esquerdo. E eu estava no lado direito, que é hoje onde nós tocamos na igreja, lá direito. Ali no segundo banco ali, quando ele colocou a Eucaristia de frente para mim aqui assim, eu fiquei olhando, aí eu perguntei, ele que é o Jesus? E aquilo tocou meu coração, foi um vulto, a sombra. Eu falei, Jesus apareceu para mim naquele momento. Naquele momento eu comecei a chorar, mas eu chorava, parecia uma criança. Só que todo mundo viu, não sei se ninguém via, só Jesus viu eu chorar, porque ninguém encostou em mim. Eu chorava, parecia uma criança, né? E Jesus se apresentou naquele momento eucarístico. Aí quando Jesus se apresentou para mim ali, naquele choro, depois eu entendi que aquele choro foi a minha libertação. Hoje você tem a oportunidade de levar a sua história e ver a libertação acontecendo na vida de outras pessoas. Para você, que sentiu essa misericórdia de Deus de maneira muito concreta na tua vida, o que significa isso? Isso significa uma vitória de Deus, né? E eu tenho que passar essa vitória para aquele que está necessitando também. Deus é Deus, eu sou o que sou, está na palavra. Então, isso é uma vitória. Como teve uma vitória para mim, uma vitória para minha esposa, ele tem a chance também de ter essa vitória. Se ele me tirou, se ele me ressuscitou do fundo do poço, né? Então ele pode fazer a obra também naquele. Então eu sinto a necessidade de mostrar a vitória para ele. Então eu tenho que mostrar a vitória, né? Um dia eu estava aí do grupo de oração, foi a primeira missão que Deus me deu. Deus falou, para de voar. Para de quê? De voar. De voar. Vamos meter a mão no trabalho. E eu estava saindo, uma moça chegou assim, Edson, eu pedi para todos os servos e ninguém pode ir na casa do meu irmão. Isso acabou o grupo, já era tarde. E aí ela chegou, não dá para você visitar o meu irmão? Aí eu falei, dá. Eu vou ali para a massa, tremi, né? Uma missão, lugar, 10h30 da noite, lugar não muito bom, assim, até perigoso, né? Mas Deus estava comigo naquele momento. Falei, peguei a Márcia, pus a Bíblia debaixo do braço, cheguei lá, a moça, meu irmão está lá no quarto, vai fazer uma visita para ele. Ele tem problema com drogas e ele está com AIDS. Aí eu falei assim, meu Deus, Senhor, o que eu vou fazer? Eu com a Bíblia debaixo do braço, Senhor, eu não sinto nada no coração, o que eu faço? Ele vai lá. Aí ela ficou com a irmã dele na sala, eu entrei no quarto, ele estava sentado de costas. Aí quando eu sentei do lado dele assim, quando eu abracei ele assim, eu conhecia ele. E eu falei, é você, cara? Por que houve? Aí ele contou a história dele para mim. Aí eu contei minha história dele eu contei a minha história para ele, o que Deus fez, a vitória que Deus deu para mim. E Deus naquele momento teve compaixão dele, porque eu abri a palavra de Deus, viu aquele Salmo 90, tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, né? Então eu mostrei para ele aquela palavra, né? E quando eu mostrei aquela palavra para ele, e ele falou assim, olha, eu não consigo falar com ele, tinha um irmão gêmeo, não fala com meu irmão, não fala com a minha irmã, eu não falo com a família toda. E naquele momento ele estava numa fase já de terminal, e ele naquele momento ele sentiu uma libertação daquilo que eu coloquei para ele, que Deus existia na vida dele. Tá bom, mas passou, nós demos um abraço, abracei ele, fui embora para casa. Naquele dia ele foi internado no Guarujá e ficou 1 semana em coma. E daquela 1 semana em coma ele voltou a si, ele chamou toda a família dele e pediu perdão.
Naquele momento, isso até arrepia. Naquele momento que ele pediu para a família dele perdão por irmão dele, que ele perdoou tudo que ele fez, e Deus veio buscá-lo. E aquilo foi uma vitória também. Foi a primeira missão que Deus deu para mim na minha vida. Foi difícil para mim, né? Aí vê, e ele foi, Deus levou ele, mas ele levou ele para o céu porque ele perdoou cada um da família dele que ele não falava. E eram viciados. Se reconciliou com a família e com Deus. Amém. Foi uma vitória para ele.